Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me acompanhando aí no YouTube. Sou o professor Jefferson de Campos e na aula de hoje eu vou resolver algumas questões junto com vocês sobre juros simples e juros compostos. Lá na aula anterior, se você não assistiu ainda, lá no final dela eu começo a falar de juros simples. Resolvo as duas primeiras questões aqui simples e a aula se encerra. Mas eu estou trazendo esse material complementar, onde eu vou resolver as duas questões que eu resolvi no vídeo anterior, com um pouquinho mais de calma, e vamos falar um pouquinho de juros compostos também, tá bom? Então, vem comigo, vamos para a tela aqui. Uma pessoa aplicou capital de R$ 1.200 a uma faixa de 2% ao mês, durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então aqui, a questão está perguntando para nós qual é os juros. Para determinar os juros, nós vamos usar a seguinte fórmula. Juros é igual capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. O montante vai ser montante igual capital inicial mais os juros. Tá? Então, isso que nós vamos ter. Juros vai ser igual ao capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. O resultado vai ser o valor dos juros. E o montante vai ser o capital inicial, aquele valor inicialmente investido, mais a taxa de juros. Então vamos aqui agora começar a substituir valores. Vocês vão ver que é bem tranquilo. O que eu quero descobrir? Os juros. Então, J vai ser igual. Qual que é o capital inicial? O capital inicial é 1.200. Vezes. Qual que é a taxa de juros? 2% ao mês. Esses 2% nós temos que transformar ele em número decimal. 2% vai ser 0,02. Multiplicado pelo tempo. Qual que é o tempo da aplicação? 14 meses. Tá? Se tivesse em anos, nós teríamos que converter de anos para meses. Tá? Nós sempre vamos usar aqui meses. Então, a taxa de juros vai ser igual a 1.200 multiplicado por 0,02 multiplicado por 14. Essa multiplicação toda vai dar R$ 336. Okay? Então, esse é o valor dos juros. Em 14 meses, um valor de R$ 1.200 incidindo uma taxa de juros de 2% ao mês, vai nos dar R$ 336 a mais no final de 14 meses. Se for um investimento, é R$ 336 a mais no meu bolso. Se for uma dívida, é R$ 336 a menos no meu bolso. A questão também, a taxa de juros nós já descobrimos. Né? Taxa de juros, vamos até colocar aqui, é R$ 336. Qual que é o montante? O montante eu vou usar essa fórmula aqui. Montante vai ser igual a capital inicial mais juros. Montante vai ser igual. Qual que é o capital inicial? É o valor que eu coloquei lá inicialmente. 1.200. Mais a taxa de juros. Qual que é o valor dos juros? 336. Montante vai ser igual a 1.200 mais R$ 336 vai dar R$ 1.536. Esse é o valor do montante da aplicação. Tá? R$ 1.536. Show de bola, só isso, bem tranquilo. Tá? Agora nós vamos para a questão número 2. Tá? Então, toda a questão, pessoal, se perguntar para vocês qual que é a taxa de juros, vocês vão usar essa conta aqui. Bem tranquila, essa fórmula aqui. Tá? Então é uma conta só de multiplicação. E se perguntar o montante, vai ser isso aqui. Eu vou copiar isso aqui, já para a gente não perder muito tempo aqui embaixo. Então, um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob a taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Aqui nós temos algo importante. Qual é o algo importante? Observe que ela não está perguntando, a banca não pergunta aqui qual é o valor dos juros. Ela pergunta para nós o valor do capital aplicado. É isso que ela pergunta. Então, o que ela dá para nós?
ela dá a taxa de juros, então ela dá o I para nós, né? Vamos até colocar aqui. Né? O que ela dá para nós? Ela dá para nós a taxa de juros? Ela não dá a taxa de juros, eu não sei qual que é. A taxa de juros não, perdão, eu não sei qual que é o valor dos juros. Ela dá para nós o valor de I? Dá o valor de I, é 5%. Então é 5% ou 0,05. Ela dá para nós aqui o tempo, dá o tempo, 2 anos, ou 24 meses. É isso que ela dá para nós. Ela dá para nós o capital inicial? Não tem o capital inicial. Então perceba, eu não tenho o valor final que rendeu de juros e eu não tenho o capital inicial. O que fazer nessa situação? Vamos lá. A fórmula sempre vai ser essas aqui. Sempre vai ser essa aqui. Então, ó, juros igual capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Eu posso usar essa fórmula aqui? Essa fórmula eu não posso usar. Por quê? Porque falta o capital e falta os juros. Ou seja, eu tenho 2x aqui. Não dá para usar isso aqui. Mas e se eu falar para vocês que eu posso usar essa fórmula com uma variaçãozinha? E eu vou explicar. O montante, o que é o montante que eu expliquei para vocês? O montante é o capital mais os juros. Capital. Montante é igual a capital e juros. E aqui, ó. Qual que é o montante? Capital inicial, aqui, ó, mais o valor dos juros. Então, montante é igual capital ao valor dos juros. Não seria a mesma coisa que eu falar o seguinte, que os juros é igual o montante menos o capital? Não é a mesma coisa? Ó, se montante é capital mais juros, logo os juros vai ser o montante menos o capital. Por quê? Eu tenho um montante, que é a soma de tudo. Se eu tiro o capital inicial, o que vai sobrar? Apenas os juros que incidiu. Então, se montante é igual capital mais juros, logo juros vai ser igual a montante menos o capital. Então, será que eu não posso usar essa fórmula aqui? Claro que eu posso. Eu posso fazer o seguinte. Juros não é montante menos o capital? É. Então, simplesmente eu faço aqui, ó. Montante menos o capital vai ser igual. Aí eu repito a fórmula aqui, ó. Capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Agora é só a gente substituir valores. Qual que é o montante da aplicação? O montante da aplicação é 26.950. Menos o capital que eu não tenho, que é o que eu estou procurando. Igual o capital, que eu novamente não tenho, igual, vezes a taxa de juros, que é de 0,05, vezes o tempo. Qual que é o tempo? 24 meses. 26.950 menos C igual C vezes 0,05 vezes 24 é igual a 1,2. E agora, a gente repete novamente aqui, ó, 26 menos C igual. C vezes 1,2 vai ser quanto? 1,2C. Então, um lado, o que eu faço? Primeiro eu resolvo todo um lado para depois me preocupar com o outro lado. Eu já resolvi um lado já está resolvido. Agora eu me preocupo com o outro lado. O que nós temos que fazer com as letras que estão do lado esquerdo do sinal de igual? Nós temos que passar para o outro lado. O que acontece quando passa para o outro lado? Passa trocando o sinal. Então aqui, ó, 26.950, o C é negativo. Então ele vai passar para o outro lado somando. Então vai ser 1,2C mais C. 26.950 igual. 1,C mais C é quantos? 2,2C. Tá?
Agora, o que eu tenho que fazer com essa letra? Eu tenho que isolar ela. Então, vai ficar C igual 26.950 dividido por 2,2. C vai ser igual a R$ 12.250. Logo, qual que é o valor do capital aplicado? R$ 12.250. Ah, professor, e se eu quiser saber os juros que incidiu? Simples. 26.950 menos 12.250. E é essa fórmula aqui, ó. Os juros vai ser igual ao montante menos o capital. E o valor vai ser o valor dos juros. Tá? Então, se uma pessoa aplicou R$ 12.250 numa conta sobre uma taxa de juros de 5% ao mês e deixou lá durante 2 anos, no final desses 2 anos ela vai ter na conta R$ 26.950. Show de bola? Vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima. Vou copiar de novo aqui, né, para ficar faceiro para a gente. Para ficar fácil da gente trabalhar. Então vamos lá. Ó. João aplicou R$ 20.000 durante... Vou colocar aqui, ó. R$ 20.000 durante 3 meses. Em uma aplicação a juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final da aplicação? Mesma coisa, nós estamos falando aqui de um juro simples, então a fórmula vai ser essa aqui. Né? O que nós temos aqui? Nós temos o valor do capital inicial. Então nós temos aqui, ó, os juros vai ser igual ao capital inicial. Qual que é o capital inicial? O capital inicial é 20 mil. Qual que é a taxa de juros? A taxa de juros é de 6%, transformando em número decimal 0,06, multiplicado por 3, porque o tempo de aplicação foi 3 meses. Agora, o que eu faço? É só multiplicar 20 mil vezes 0,06 vezes 3. O resultado vai ser R$ 3.600. Esse é o valor de juros que vai incidir no final dos 3 meses. O que a questão pergunta para nós? Qual o valor recebido por João no final da aplicação? O que ele quer saber? O montante. Logo, o montante vai ser igual ao capital inicial mais os juros. Montante vai ser igual. Qual que é o capital inicial? R$ 20.000. Qual que é os juros? R$ 3.600. É só eu somar. Logo, o montante será de R$ 23.600. Simples assim, pessoal. Show de bola, né? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui. Bom, um capital é aplicado a juros simples a taxa de 4% ao mês. Quanto tempo, no mínimo, ele deverá ser aplicado a fim de que seja possível resgatar o triplo da quantia aplicada? Esse exercício aqui, ele parece ser complicadinho, mas vamos lá. O primeiro de tudo, qual é o nosso objetivo aqui nessa questão? O objetivo na questão é determinar qual o tempo de aplicação para que eu possa triplicar o capital. Ou seja, se eu quero triplicar o capital, é a mesma coisa nesse ponto aqui, eu dizer o seguinte: eu quero um montante que seja 3 vezes o valor do capital. Se eu quero triplicar o capital, significa que no final o meu montante tem que ser 3 vezes maior que o capital. Então vai ser montante igual 3 vezes C. O que nós temos que lembrar aqui? Nós temos que lembrar qual é a fórmula do juros simples. Tá? Temos que lembrar qual que é
A fórmula querida aqui do juros simples. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula do juros simples? Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Vou colocar aqui do ladinho para economizar espaço. Aí, perfeito. Então, essa é a fórmula do juros. Agora, nós vamos fazer o quê? Uma alteração na fórmula do montante. Por quê? Montante, tá? Vamos lá. Montante não é igual o capital mais juros? É isso que é o montante. Capital mais juros. Tá? Se o montante é capital mais juros e eu quero 3 vezes com o montante, basta eu fazer o seguinte. No final, o que eu quero? Eu quero 3 vezes o capital. É isso que eu quero. No final, eu quero 3 vezes o capital. Por quê? O meu montante tem que ser de 3 vezes o capital. Então, é isso. Então, vai ser o quê? Vai ser capital mais capital vezes I vezes T. Ué, professor, por quê? O senhor bebeu? Tá maluco? Tá doidão? Não, não tô doidão. Ó, se eu quero ter 3, o meu montante tem que ser 3 vezes igual ao capital, então eu faço uma pequena alteração na fórmula do montante. Então, montante é igual capital mais juros. Se eu quero um montante de 3 vezes, basta eu colocar montante, basta eu colocar 3C, né, que vai ser o montante, já que o meu montante tem que ser triplicado, eu preciso colocar isso. 3 vezes o capital. Vai ser igual o capital mais capital vezes a fórmula dos juros. Porque dentro do montante precisa ter os juros. Né? Então é exatamente isso que eu faço. Montante, é a mesma coisa que de cima, né? É igual o capital mais o quê? Mais os juros. Mas por que eu já não coloco o J direto? Porque eu não sei qual é o valor de juros. Eu não sei quanto que vai me render isso de juros. Por isso que eu não coloco direto. Tá? Então, nesse tipo de questão, nós vamos usar uma fórmula parecida com essa aqui. Tá? Que é a variação da fórmula do montante. O montante vai ser igual o capital mais juros. Não é essa aqui a fórmula dos juros? Aqui, ó. Aqui em cima, onde que foi? Foi nessa outra questão aqui, ó. Aqui nós não alteramos a fórmula dos juros? Alteramos. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu faço a alteração da fórmula do montante. Então, montante vai ser igual a capital mais juros. E o que eu faço aqui? Substituo valores. E vai fazer o seguinte. Substituindo valores. Eu vou ter 3C, mesma coisa, igual o capital, eu não tenho, mais, perdão, aí eu coloco entre parênteses isso aqui, ó, que é a parte dos juros, tá? C vale quanto? C vale 1. Tá? Mais I vezes T. I vezes T vai ser a taxa de juros nossa, que é 0,04, né? Eu tenho que transformar isso aqui em decimal, vezes o tempo. Qual que é o tempo? Não sei, é o que nós estamos querendo descobrir também, né? Quanto tempo, né? Então é isso que nós estamos querendo descobrir. O que eu faço aqui agora? Aqui está multiplicando, então vai passar dividindo. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3C dividido por C, igual 1 mais 0,04 vezes T. E por que isso? Ó, eu vou resolver o que está fora. Já que ele está fora, eu vou passar ele para cá, para o outro lado. Então aqui ele está fazendo o quê? Multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? E aí, como ele passou para o outro lado dividindo, eu posso tirar o parênteses agora, porque não vai interferir na minha conta. Tá? Vai ficar como aqui?
3c dividido por c, basta eu cortar os c's. Então vai ficar 3 igual 1 mais 0,04 vezes t. Quanto que vai dar isso? Quanto que vai dar isso? Primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos só repetir aqui, né, para não dar bagunça. Vamos resolver uma parte de cada vez. Pronto. O que eu fiz? Cortei os c's e ficou 3. E aí, aqui embaixo, eu apenas repito ali em cima. Vai ficar 3 igual mais 1 mais 0,04 vezes t. Eu vou fazer o seguinte. Esse 1 aqui que está somando, ó, eu vou passar ele lá para o outro lado. Para eu só trabalhar com isso aqui. Tá? Então eu vou começar a isolar. Então vai ficar 3 menos 1 igual 0,04 vezes t. 3 menos 1, 2. 2 igual 0,04 vezes t. O que eu faço agora? Vou isolar. Está multiplicando e vai passar para cá dividindo. Então vai ficar t igual 2 dividido por 0,04. T vai ser igual a 50. Ou seja, o tempo que o dinheiro vai ter que ficar aplicado lá para o teu triplo é de 50 meses. Ok? Então, esses são alguns exercícios de juros simples. Confesso que esse aqui é o mais complicadinho deles, tá bom? Mas se não entendeu, volta ao vídeo, tá? Volta ao vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir entender, tá bom? Mas o restante vocês viram que é bem tranquilo a resolução. Bom, chegamos agora então para falar sobre juros compostos, tá? Aquela velha brincadeira que eu faço, né? Juros composto e juros sem imposto, né? Mas vamos lá. O que vem a ser o juros composto? O juros composto é conhecido também aí sob o famoso juros sobre juros, né? O banco gosta muito disso aí, né? De juros sobre juros, né? E o que vem a ser então o juros sobre juros? É sempre aplicada ao somatório do capital no final de cada período. Isso quer dizer que a taxa de juros ela incide sobre o valor total, tá? Referente ao período anterior, quando esse montante já teve o valor do juros somado a ele. Ou seja, nós não vamos ter aqui, diferentemente lá do juros, onde os juros sobre o capital, aqui os juros incidem sobre o montante. Então, esse mês foi aplicado um juros sobre o valor que está lá. Mês que vem vai ser aplicado um juros não sobre o capital, mas sobre o valor total que estava aqui no final desse mês. Aí no próximo mês, aquele juros vai incidir sobre o valor total do mês anterior e assim sucessivamente. Por isso é chamado juros sobre juros. Então, por exemplo, se uma pessoa aí, né, com R$1.000 emprestado, rendendo 10% ao mês, em cima do juros sobre juros, o que vai acontecer? No primeiro mês, o montante vai ser de R$1.100. No segundo mês, vai incidir 10% sobre 1.100. Logo, vai para o 210. No terceiro mês, nós vamos ter 10% incidindo sobre o valor que estava anteriormente, indo para R$1.331, assim sucessivamente, até o final do período de aplicação. Perceba que se fosse lá no juros simples, teria todos os meses incidiria o quê? 10% sobre qual valor? Sobre R$1.000. No juros composto, não. O juros composto vai incidir 10% sempre sobre o valor atualizado. Bom, então esse é o famoso juros composto, aí que os bancos adoram, né? Como que eu uso? Qual fórmula que eu uso aí para calcular o juros composto? O juros composto ele vai ser calculado com a seguinte fórmula, tá? Montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais n 1 mais i, perdão, elevado a n. Tá? Onde vem ser o quê? O m vem ser montante
O C é o capital aplicado ou capital inicial. O I é a taxa de juros composto. E N é o tempo de aplicação. Okay? Então, por exemplo, para calcular uma taxa de 2 ao mês, com um prazo de 2 anos, é preciso transformar 2 anos em meses, já que a taxa é mensal. E o mesmo vale para quando a taxa é anual ou diária. Tá? Quase sempre aqui nós vamos lidar com taxas e aplicações mensais. Bom, mas já fique sabendo aí aquela coisa que eu já falei para vocês antes. Tem que fazer a conversão, né, de anos para mês e assim sucessivamente. Então vamos lá. Vamos resolver uma questão lá. Né? Parar de falação e vamos resolver uma questão. Então lembre-se que a fórmula para juros composto é essa, tá? M igual C multiplicado por 1 mais I elevado a N. Tá? Onde N, o N aqui é um T, tá bom? Então vocês podem, por exemplo, fazer o seguinte. Ao invés de colocar N, coloca T. Tá bom? Elevado a T. Então vamos lá. Vou preparar aqui. Vermelhinha. Vamos lá. Se um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros composto. Ah, outra coisa. Professor, como eu vou saber se a conta é de juros composto ou juros simples? Quase sempre a banca vai falar para você na questão se é juros composto ou juros simples. Tá bom? Então, se um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros composto, sobre uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Então vamos lá, o que eu tenho de informações? Bom, eu tenho que o capital é de R$500, eu tenho que o montante é de 800, né? Está dizendo ali, né? A taxa que produz o montante de R$800, então o meu montante é 800, e o meu tempo de aplicação é de 4 meses. E o que eu estou querendo descobrir? Estou querendo descobrir o I. Né? Querendo descobrir o I, que é a taxa de juros. Então, qual que é o nosso cálculo? Deixa eu colocar centralizado aqui para ficar fácil. Nosso cálculo aqui vai ser montante igual C multiplicado por 1 mais I elevado aqui elevado a N, né? Tá. Então, quer sair o elevado a N aqui. Mas enfim, ó. Elevado a T. Esse símbolo aqui também, pessoal, eu lembro que eu falei para vocês em uma das aulas que pode se utilizar tanto o chapeuzinho, né? Ah, agora saiu, né? Tanto o chapeuzinho quanto está o número lá no expoente mesmo, tá? Para mostrar que está elevando. Mas nós também podemos utilizar o asterisco, tá bom? É pouco comum, mas pode usar o asterisco também, tá bom? Mas já que saiu aqui, vou substituir. Então, essa é a fórmula. Vamos substituir agora. Qual que é o montante? O montante é 800. Igual. Qual que é o capital? O capital é 500. 1, tá? Da fórmula, mais I que eu não tenho, elevado pelo tempo, que é 4. O 500, aqui está multiplicando, né? O 500 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte. 800 dividido por 500 vai ser igual a 1, mais I elevado à quarta potência. 800 dividido por 500 vai dar 1,6, igual 1 mais I elevado à quarta potência. Agora eu tenho que trocar de lugar a potenciação 4. Então, se ele está elevado à quarta potência, qual que é o inverso? O inverso é a raiz. O inverso da potenciação é a raiz. Se aqui é a quarta potência, nós estamos falando de uma raiz quarta. Bom, então, eu não vou conseguir colocar o símbolo da raiz, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Raiz quarta de 1,6 igual 1
mais I. Então, eu vou ter que achar o quê? Um número que multiplicado 4 vezes dá 1,6. Tá? Quase sempre a banca dá para você esses valores. Tá bom? Então, quase sempre ela dá esses valores, mas caso ela não der, tem que sofrer na mão ali. Tá? Um número multiplicado 4 vezes que dá 1,6 é 1,125. Tá? Igual a 1 mais I. Agora eu passo o I para o outro lado, né? Então eu passo o I para o outro lado e vai ficar, o 1 estava somando, né? Então vai subtrair. Então vai ficar 1,25, 1,125 menos 1. E vai ser igual a 0,125 ou 12,5. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, como vai dar fracionado, é só a gente fazer o seguinte, multiplicar por 100. Tá? Multiplica por 100, nós vamos ter esse resultado aqui de 1,25%. Logo, a taxa de juros é de 1,25%. Perdão, 1,25% não, 12,5%. Né? 12% e meio. Vamos para uma outra questão aqui. Vou copiar aqui para não perder tanto tempo. Questão da Unesp, né? Mário tomou um empréstimo de R$8.000 a juros de 5% ao mês. 2 meses depois, o Mário pagou R$5.000 do empréstimo e no mês seguinte ele liquidou todo o débito. Qual foi o valor do último pagamento? Então vamos lá, o que nós temos de informação aqui? Nós temos que o valor principal, o valor do empréstimo, ou o valor do montante também, é de R$8.000. Eu tenho que a taxa de juros é de quanto? 5% ao mês, ou 0,05%, né, em decimal. O que mais eu tenho? E o primeiro pagamento, vamos colocar como F1, ele foi de R$5.000. E o segundo pagamento foi de quanto? Eu não sei, talvez seja X. Então eu vou ter lá o seguinte, R$8.000, que é o meu montante, R$8.000, que é o meu montante, vai ser igual a 5.000, que foi o primeiro pagamento. E aí é essa fórmula aqui, pessoal. Mesma coisa, tá? Só que aqui eu vou dividir, tá? Nesse caso aqui, quando vocês se depararem com uma questão que a pessoa fez o pagamento em 2 vezes, coisa do tipo, nós vamos utilizar isso aqui. Então vai ser montante, qual foi o capital? O capital é o valor que ele pagou, foi 5.000. Dividido por 1 mais 0,05 elevado a 2. E por que isso? Ora, é disso aqui, ó, o capital 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, que foi 2. Por que 2? Porque ele pagou R$500 em 2 meses. Tá? Mais X, porque eu não sei quanto foi o valor do segundo pagamento, dividido por 1, a mesma coisa, né? 1 mais 0,05 elevado à terceira. Por que elevado à terceira? Porque o elevado é o tempo. Quanto tempo que ele pagou a segunda parcela? Em 3 meses. Por quê? Em 2 meses ele pagou R$5.000. Um mês depois ele liquidou o empréstimo. Ou seja, ele levou para liquidar o empréstimo 3 meses. Vamos resolver aqui. Então, a gente repete. 8.000 vai ser igual 5.000 dividido por 1 mais 0,05 é igual a 1,05 elevado a 2 mais x dividido por 1,05. Tá? Por que 1,05? Porque é a mesma coisa. É a taxa de juros somado com 1, que é da fórmula. Vai ser elevado aqui a terceira. Agora, como que eu concluo isso aqui? R$8.000, vai ser igual
a 500 dividido por 1,05 elevado à segunda, elevado ao quadrado, perdão, vai dar 1,1025 mais x dividido por 1,1576, que é o valor de 1,05 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo, como você queira. 800 menos 5.000 dividido por 1,1025 vai dar 4.535,14. Como está somando aqui, pessoal, ó, eu já vou passar aqui. Deixa eu resolver primeiro para não dar bagunça, né? E aqui eu tenho um x, tá? Então, montem no caderno, para ficar mais fácil aqui. Não montem desse jeito, tá? Onde, por exemplo, está dividindo, vocês colocam embaixo, né? 500, né? É 5.000, né? E aquele traço, né? Então fica 5.000 sobre 1,05, e aí vocês vão conseguir identificar. Se vocês observarem, aqui nós temos o seguinte. O seguinte aqui, ó. Isso aqui que nós temos, ó. 5.000 sobre 1,1025 mais x sobre 1,1576. Então, ó, 5.000 dividido por 1,1025 vai dar 4.535,14. Tá? Isso que vai dar. Que vai ser mais x. E aqui embaixo, o que eu vou ter? 1.100. Vai ficar assim. Certo? 4.535 está somando. Ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Então vai ser 8.000 menos 4.535,14 igual x. Tá? Igual x dividido por 1,146. Essa subtração vai dar 3.400 e isso aí vai dar 3.464,84. Tá? Que vai ser igual a x dividido por 1,1576. O que eu faço? O x vem para cá. Tá? Aqui estava dividindo, agora vai passar multiplicando. Então vai ser 3.464,84 vezes 1,6. X vai ser igual a R$ 4.010,92. Tá? Então esse é o valor do último pagamento. Tá? 4.092. Tá? Essa aqui parece ser um pouco complicada, tá? Mas siga o passo a passo que vocês vão conseguir fazer ela sem muitos problemas. Tá bom? A minha, podemos dizer assim, expectativa, o meu chute é que caiam questões de juros compostos nesse padrão aqui, tá bom? Nesse padrãozinho aqui. Tá? Lembrando que o cálculo de juros composto é esse, né? O montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais i elevado pelo tempo. Tá? Lembre bem, pessoal, não é multiplicado que nem no juros simples. Tá? No juros simples nós multiplicamos o tempo. Aqui no juros composto não é multiplicação de tempo. Tá? O tempo ele vira um expoente. Tá? Então vai ser elevado ao tempo.
tá bom? E essa aqui, apesar de parecer um pouquinho complicadinha, só vocês seguirem